Boa tarde, todo mundo. Vou esperar vocês entrar. Como é que vocês estão? Como estão nessa tarde de quinta-feira? Ó, já tem muitos amigos entrando. Boa tarde, povo. Deixa eu olhar minha internet aqui, ó, pra não dar problema com a gente. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Espero que dê pra fazer. Boa tarde, boa tarde. Ó, o pai da Larinha do Pitó aí. Um beijo pra vocês, enorme. Como é que nós estamos nessa quinta-feira? Como é que estamos nesse quase final de semana, né? Vai chegando a quinta, daqui a pouco sexta, a gente já fica animado pro final de semana. Vocês perceberam que ontem eu fiz a palestra lá na Casa da Caridade de forma surpresa, viu? E não foi surpresa só para vocês, não. Foi surpresa para mim também. Eu gravei ontem na comunhão, né? Gravei ontem na comunhão um programa que acredito que vai ao ar daqui a 2 semanas. Vocês serão avisados aqui. O qual eu quero agradecer muito, muito, muito o pessoal da comunhão. A Ana, a Thelma, todas elas que me receberam lá. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela companhia, muito obrigada, né, pela conversa que tivemos. É um podcast. É engraçado o quanto eu tinha uma outra ideia de podcast e o quanto eu gosto, né, de fazer podcast agora. É tão legal, tão bom, né? Você começa a conversar e o tempo passa tão rápido. É tão bom poder fazer uma conversa informal. Então ontem eu tive que fazer a palestra para vocês. Eu gosto muito de me preparar para as palestras, mas ontem eu fui chamada pelo Daniel para poder suprir a Patricinha, né? A nossa Patrícia, que teve um problema de saúde. Então eu fui lá para não deixar a escala das palestras vagas, conforme tem, né, na agenda. Então foi muito bom. E a gente falou sobre um assunto ontem, quem estava aí e foi na live viu, que é justamente o assunto sobre onde está Deus. É muito normal que nos momentos que a gente está triste, nos momentos que a gente passa nossas aflições, nos momentos das doenças, né, das mazelas físicas, dos acidentes, seja de qual veículo for, nas pandemias, nas coisas ruins que, logicamente, nós consideramos ruins pelo produto que elas fazem, a gente perguntar e questionar onde está Deus. Quando a gente entrega alguém para a pátria espiritual, por exemplo, a primeira pergunta é por quê? Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Por que na minha casa? Se até ontem nós estávamos felizes, se até ontem nós estávamos comemorando a vida, se até ontem nós estávamos juntos, por que comigo? E a segunda pergunta logo depois é: cadê Deus que não viu isso? Por que Deus fez isso comigo? Porque Deus não olhou por mim. Eu pedi tanto pela saúde do meu ente querido, eu pedi tanto pela saúde de quem eu amo e Deus o levou. Essas são as nossas indagações, né? E Deus é tão bondoso e tão poderoso que Ele consegue entender que neste momento você sinta isso. E não adianta muito a gente disfarçar ou fingir uma realidade que nós não temos, porque realmente é isso que nós sentimos. Nós sentimos uma falta, né? Uma falta de Deus mesmo, naquele momento que a lacuna da saudade se abre, ou a lacuna do desespero, ou da dificuldade se abre. E é isso. A gente sente essa falta de Deus. Mas por quê? Porque nós procuramos Deus fora, nós procuramos Deus no externo, nós procuramos um Deus que é praticamente como se nós quiséssemos que ele fosse se materializar para a gente, para que a gente pudesse vê-lo. Se você não conseguir sentir Deus, vê-lo não iria adiantar nada. Então Deus não está fora, Deus está dentro. Deus está conosco. Deus está e é um pedaço de cada um de nós. E o que é que nós fazemos com esse pedaço divino que nos é dado de Deus? Você já parou para pensar que quando você passa num concurso, quando você ganha alguma coisa que você queria muito, quando você engravida, quando seu filho, você não coloca Deus nesse lugar? Você pode até dizer, não, Mayra, eu coloco sim, eu falo graças a Deus. Mas o graças a Deus sai de maneira tão repetitiva que realmente não é o que a gente sente naquele momento. Você não para pensar,
E isso foi fruto de Deus. Deus está aqui. Igual diz o hino, Deus está aqui nesse momento. Você não para pensar isso. Porque no momento que as coisas estão dando certo, estão boas, estão bem, você está gostando, não se lembra-se muito de Deus. Não se questiona-se onde Deus está. Mas no momento que a coisa não está boa, que as provas batem à nossa porta, a tendência é questionar: cadê Deus? Por quê? Porque você está vazia de si mesmo. Você não está vazia de Deus. Deus continua ali. Mesmo que você acredite ou não acredite nele, mesmo que você queira ou não queira a presença dele, ele estará ali. O que esse vazio que nós sentimos é o vazio de nós mesmos. É o vazio da frustração que nós não aprendemos a lidar. Nós sabemos que todas as experiências terrestres, né, irão acontecer de qualquer forma. O que são as experiências terrestres? Hoje eu bati o meu carro. Certo, você bateu o seu carro e Mayra vai bater o carro dela e outra pessoa vai bater o carro. Por quê? São muitos veículos no mundo. Não é só você que irá acontecer. É provável que cada um de nós, um dia ou outro, tenha um pequeno acidente. Porque nós dirigimos para nós, dirigimos para os outros. Eu perdi o meu emprego, sim. Todos nós já ficamos desempregados, todos nós já perdemos o emprego, a não ser aqueles que já entram, né? Já entram em concursos e outras coisas, mas geralmente você passa a vida trabalhando e algumas vezes você se frustra com o seu trabalho. Por quê? Porque é uma experiência terrestre. Todos nós enfrentaremos o luto, uma hora ou outra da nossa vida. Alguém nosso partirá para o plano espiritual. Qual a novidade na morte? Nenhuma. Nós temos plena certeza, e talvez a única certeza da vida terrestre com absoluta é que nós morreremos. Que esse instrumento de morte, ele irá acontecer, ou comigo, ou dentro da minha família. Portanto, eu passarei um luto, ou eu farei a passagem antes daqueles. Então, a morte nunca foi uma incerteza e nem muito menos uma surpresa. E nem uma inimiga, né? A morte é uma amiga que fatalmente nos abraçará. Nós precisamos aprender a arte de morrer, que é justamente a arte de entender que essa morte irá ocorrer, esse instrumento irá se fazer presente na nossa vida material. Com isso, eu não estou te dizendo que você não tenha o dever, não tenha o poder, não tenha o direito de ficar triste. Claro que sim. Nós podemos ficar tristes porque quem nós amamos é muito difícil não ter mais o cheiro, o toque, o abraço. É muito difícil não escutar a voz. É muito difícil não estar ali todos os dias presente. Quer ver? Você faça um exercício com você mesmo. Se você tem um filho e ele vai para outro país estudar, e ele pode passar 10, 15, 20 anos lá. Você sente saudade, sim. E você liga por telefone, você fala com ele algumas vezes, mas você aceita essa separação porque ele está neste plano ainda. O que é difícil de se aceitar é que mesmo que você não falasse todos os dias com ele, ele foi para um outro plano, que te tira essa possibilidade física, né, de estar conversando com ele e a oportunidade de vê-lo. Então, o exercício é saber que eles ainda permanecem entre nós. É muito difícil você acreditar nessa morte que é o fim de tudo. Deus me livre eu acreditar nessa morte que separa os corações, que separam os espíritos, que separam e apaga a história. Ninguém jamais apaga uma história vivida. Ninguém jamais tem o poder de tirar a oportunidade que lhe foi dada. E isso é um prazer da alma. A convivência que você teve com aquele que você tanto ama, porque não é amor, não é no verbo passado, é tanto ama. Aquele que você tanto ama e que te ama também, ninguém jamais poderá tirar isso de você. A morte, então, muito menos. Ela é um instrumento muito fraco para tirar o amor, para tirar o vivido, para tirar a oportunidade que vocês ainda terão. A morte é fraca diante do amor. E isso a gente tem que lembrar. Sim, é duro, sim, terão dias muito difíceis e cabe a nós essa aceitação, cabe a nós trabalhar essa nossa dor. Porque o que a gente tem que trabalhar, e hoje eu sei muito, se há alguns anos atrás eu não entendia direito qual era a função minha dentro do espiritismo. Porque a psicografia é um trabalho maravilhoso, mas nós temos muitos médios psicógrafos no Brasil, nós temos muitos médios em todos os lugares.
Eu queria entender profundamente qual era a minha missão ali. Por isso que eu fui adequando e colocando outras coisas, o abraço, as palestras, porque eu queria me encontrar numa missão completa. Quando a minha avó desencarnou, ali eu certamente conheci a minha missão. É de realmente mostrar para as pessoas que a morte é fraca, é um instrumento fraco, ela é utilitário, ou seja, tem utilidade para que a gente faça a passagem, mas ela jamais, em hipótese alguma, pode ser maior do que o amor, pode ser maior do que os encontros, pode ser maior do que qualquer coisa que vocês viveram. É lógico que a gente sempre vai sentir. Eu sinto saudade da minha avó, saudade da presença física. E mesmo que eu não possa vê-la ou enxergá-la, eu tenho certeza absoluta que ela está muito próxima a mim. Eu leio os sinais, eu sei que ela está ali. Eu sei que muitas vezes ela tenta se fazer presente. E assim são os entes queridos de vocês. Não dê esse poder enorme, não dê esse poder tão grande que nós damos à morte. Não dê esse poder a ela, porque esse poder enorme só é dado a ela por você. Só morre quem é esquecido, só morre quem não é amado, só morre aquele que não conheceu amor. E não é isso que hoje te traz aqui. Você veio em busca da Mayra, ou da Casa da Caridade, ou de qualquer centro espírita, não pela dor, não foi pela dor. O que nos uniu foi o amor. O que nos uniu foi a saudade. Saudade não é sentimento ruim, nunca foi. Sentimento ruim. E mesmo assim é um sentimento, é dor. Trabalhar a dor é a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. É comparável a perdoar. Trabalhar a dor é você saber colocar aquela oração que nós colocamos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos os dias essa oração sai da nossa boca. Mas o que é isso? É mera repetição? Porque na hora que Deus faz a vontade dele, conforme a vontade dele, nós nos revoltamos. Lembre-se, os nossos amados não são propriedades nossas. Nem nós nos pertencemos. Eles são propriedade de Deus. E uma hora, Deus vem buscar as suas joias. E você que cuidou, que orientou, que colocou à frente, terá que entregar. Deus é Deus. Mas Deus é tão amoroso e tão poderoso que jamais iria te afastar de quem você tanto ama. Jamais iria afastar alguém que dividiu uma vida ou várias vidas com você. A vida não termina aqui. É uma vida após a vida. Se você se perguntar hoje, será que Mayra não sofreria? Será que Mayra não sofreu com o desencarne da avó dela? Eu te digo sem respirar, sofri. E sofrerei todas as vezes que alguém que eu amo, que alguém próximo desencarnar. Lógico que sofrerei e acolherei esse sofrimento, mas transformando ele em amor tranquilo. Precisamos, podemos e temos que ser felizes para levar para eles a força daquilo que nós aprendemos com esse amor. Senão não foi amor, senão foi utilidade. Se você só amou as pernas, os braços, o cabelo, a voz e o cheiro, não era amor, era utilidade. Você amou é tudo. E você ama desde o dedinho do pé ao espírito. Você ama ele enquanto vida física e você amará ele enquanto vida espiritual. Deus não programa tudo. Nós temos um plano reencarnatório. Deus não programa as injustiças. Deus não quer as coisas ruins para você de forma nenhuma. Essas coisas acontecem pelo nosso livre-arbítrio, de decisões, de tecnologia que nós somos adquirindo, né? E até que essa tecnologia fique firmemente, muitas coisas acontecem. Tem o nosso livre-arbítrio que é repetido. Mas nada acontece sem a permissão dele. Permitir e querer são coisas diferentes. Gente, eu tô muito gripada, vocês sabem, né? Mas eu não vou mais deixar de falar com vocês. Eu fiquei muitos dias esperando essa gripe passar, né? Pois então, Deus é poderoso e nem tudo é o que Ele quer.
mas ele é tão bondoso que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Há um respeito. Então, toda vez que a gente imaginar, cadê Deus? Porque Deus fez isso? Faça um exercício de consciência até aquele fato que ocorreu. Por que ocorreu? Quem ajudou para que ocorresse? Mas saibam de uma coisa. Nem tudo é querer de Deus, mas tudo é permissão dele. Tudo é permissão dele para respeitar o seu livre-arbítrio e também para respeitar os planos reencarnatórios que nós firmamos. Se ele não fosse tão bondoso, a gente não reencarnaria, não teria tantas chances da evolução. A paciência de Deus é eterna, é eterna. Deixa eu ver. O livro do Daniel, sim. Nós lançaremos o livro do Daniel, chamado Mensagens Edificantes. São várias mensagens, inúmeras mensagens do Daniel ao longo do trabalho. Essas mensagens são boas porque naquele dia que você não está com força nem de orar, nem de rezar, você pode ler uma mensagem, você pode interpretar a mensagem, você pode usar ela, né, como uma forma de meditação. Claro que eu sou suspeita a falar, mas as mensagens do Daniel são sempre muito profundas. Na revisão do livro, cada mensagem que a gente lia, né, para fazer essa revisão, eu pensava, meu Deus, que mensagem é essa? Mesmo que todas tenham passado, né, por mim. Então, teoricamente, a gente está aí na disputa com as gráficas, porque, infelizmente, ficou muito caro. Quando a gente lançou As Dores do Amor, não sei, talvez seja porque foi na época da pandemia, talvez, não sei, ficou bem mais barato o livro. Mas a gente aí está na luta para conseguir uma gráfica que faça isso de uma forma, né, mais em conta para a Casa da Caridade. O intuito desse livro é divulgar as mensagens do Daniel, mas nós usaremos os lucros que tiverem nele para terminar de construir a casa. Eu disse para vocês que a obra essa semana está parada, só está funcionando aquilo que já foi pago. Por quê? Porque nós precisamos colocar ainda o altar, que não tem, e o altar é feito de ferro, né, gente? Porque senão não sustenta. Então, a gente está faltando o altar, a mão de obra do altar, a pintura da casa inteira, as portas, né, do salão, onde serão feitos os rituais e a psicografia. E isso requer muito dinheiro. Eu nunca pensei, de verdade, que uma reforma, uma obra fosse tão cara, tão cara. É tudo extremamente caro. E aí nós fizemos, né, como sempre, nós fizemos fomos em vários locais pegar valores, né, e os orçamentos. E o mais barato ficou 23.980, eu tinha falado 24 mil, mas ontem eu vi que é 23.980, que foi na Gravia, aqui de Brasília. E a mão de obra, R$ 8.957. Olha só, para fazer o altar, para colocar ele em pé, porque depois tem que cobrir, né? Como o salão é grande, ele é feito assim, né? Ele é feito no inteiro. Então é muito grande mesmo. Então eu estou na paz do Senhor, porque de todo jeito eu irei inaugurar a casa no dia 2 de novembro. Terminada ou não, nós entraremos nela, né? E faremos nosso trabalho. E se não der para terminar agora, com o tempo eu vou terminando. Não posso, não vou e nunca fiz parar os projetos da caridade, nem pela obra. Nem pela obra. Eu sei que a obra é importantíssima, mas eu não tenho espírito para focar na obra se eu tiver que diminuir, que parar, que fazer qualquer coisa com as obras de caridade. Não consigo. Talvez se eu tivesse feito isso, a gente já estava em outro patamar de só estar mexendo com a caridade. Mas não. Então, assim, eu agradeço muito a Deus porque nunca parei o projeto. Não tem um mês que ficou parado um projeto. Não tem um mês que eu possa dizer para vocês que alguém deixou de ser atendido por conta da obra. Graças a Deus e graças a vocês, aos doadores do mundo inteiro, a gente sempre tem colocado em pé as obras da caridade e a obra também física da casa, que é importante, né? Mas não consigo. Eu sei que muitas vezes, como administradora pode não ser inteligente, poderia ser que era melhor diminuir os projetos, avisar para vocês e fazer, né? Fazer lá a obra. Mas eu não consigo.
Assim como eu disse para vocês que se um dia eu tiver que fazer só a atividade mediúnica, eu não conseguiria fazer só o meu trabalho mediúnico sem me importar com os projetos. Mas tem dado certo e eu tenho paciência, tenho tido paciência. Há 2 dias o Everton me avisou que o caixa zerou. Depois, com a ajuda de vocês, hoje nós temos R$ 8.000 em caixa. Hoje a Casa da Caridade tem R$ 8.000 em caixa, no caixa corrente. E para o início do mês, eu já inicio devendo 67 mil de sexta. Eu inicio devendo as coisas dos médicos. Enfim, é o que todo mês acontece. Mas é o que todo mês tem que ser. Então, eu tô calma, esperando em Deus. Eu sei que vocês sempre nos ajudam. E por isso, não paraliso nada. Inclusive, mês passado, tivemos que aumentar o flow de Mandacaru. Apareceram umas pessoas que estavam extremamente precisadas. E por mais que a gente não tivesse condição desse aumento, eu não vi uma saída a não ser colocar, certo? A não ser colocar. E Deus nos ajudará. É para isso que a gente está nesse mundo, é para isso que a gente conversa tanto de espiritismo aqui, porque senão é só mera repetição, não é? É para isso que a gente está aqui tentando evoluir. E eu me nego a fazer qualquer tipo de evolução que não envolva a atividade material também da caridade. Eu acho que tem que ser um conjunto. E fora desse conjunto, para mim, não há uma completude. Então, quero agradecer muito, muito a vocês que nos ajudam o tempo inteiro. Vocês nos ajudam muito. E ano passado, então, a gente pediu muito para vocês. E vocês sempre atenderam. Quero dizer que sim, a gente já comprou as cestas, vai ser entregue as cestas normalmente. A gente sempre fica, né, no fiado com o Wagner, que é da Nutri Cestas. Esse mês nós recebemos agora algumas cestas de doadores, recebemos 222 cestas da Tata Werneck e nos ajudou muito. Nós recebemos doações de cestas lá para dentro, o que deram a quantidade de 522 cestas compradas no Wagner. Hoje nós entregamos 1.320 cestas, mais ou menos, se a gente não contabilizar as cestas que são entregues dentro da Casa da Caridade. Porque aí foge um pouco a numeração. Se você chega na casa precisando de uma cesta, a gente não vai deixar de dar, porque já acabou as cestas que nós contratamos. A gente vai dar um jeito. Vai comprar cestas por fora, vai comprar material para fazer cesta. Esse mês ficou mais barato na Nutri Cesta, porque na realidade o que acontece é que quando fica mais barato para comprar nos atacadões, a gente compra no atacadão, produz as nossas cestas. Mas quando o nosso amigo Wagner da Nutri consegue cobrir os valores da compra, nós compramos com ele. É assim que acontece. Por que eu digo que a gente deve 67 mil em cestas? Por quê? Porque o Wagner faz 2 divisões. Nós temos que adiantar um dinheiro, mas a gente já fica para o próximo mês devendo dinheiro. Então, a gente entra devendo o restante do mês passado e a entrada que tem que dar para o mês corrente. Entenderam? E é isso. Médicos dá mais ou menos 8 mil, 7 mil, depende do mês dos exames. Graças a Deus aumentaram o número de médicos, entrou mais uma ginecologista também na Casa da Caridade. Então hoje a gente tem ginecologista, nós temos pediatra, nós temos nefro, nós temos cardiologistas, nós temos vários tipos, 12 tipos de modalidades de médicos lá. Nós temos os clínicos gerais, nós temos cirurgiões. Então, graças a Deus, tem aumentado o número de médicos. Como aumenta o número de médicos, aumenta o número de atendimento, o número, o número de medicamentos e de exames. Então, tá tudo bem, é isso. A gente caminha para aumentar mesmo. Se Deus quiser, quando a gente tiver terminado a obra da casa, nós vamos conseguir aumentar ainda mais os projetos, porque vai acabar essa despesa. Esse é o meu sonho. Aumentar sempre, sempre, sempre mais os projetos, as obras de caridade. Então, quero agradecer muito. Eu te mostrei para vocês uma obra de arte que é minha, que é um espelho, né? Um espelho lindíssimo. Eu mostrei para vocês em outra live. E eu vou colocar uma rifa dele. Ele é de grande valor espiritual para mim, mas ele agora vai fazer outra pessoa feliz, né? Outra pessoa feliz, outra pessoa vai receber as energias que eu sempre recebi ali, porque eu sempre tive ele como um portal. Eu tenho essas crenças, como vocês sabem. Eu sempre tive ele nos meus trabalhos
E eu vou fazer uma rifa, porque ele agora vai servir para terminar de realizar o nosso sonho. E vai fazer uma outra pessoa também muito, muito feliz. A casa, a obra da casa, a Casa da Caridade, não é minha religião, não é minha doutrina, não é meu hobby. É quem eu sou. É quem eu sou. A evolução da Casa da Caridade é também a minha evolução. A felicidade da casa é também minha felicidade. Eu não tenho duas Mairas, uma pessoal, né? Uma pessoal e uma médio. Não, eu sou médio antes de qualquer outra coisa, tá bom? Vou responder um pouco do... Sim, o livro. Espero que seja lançado. Espero que seja lançado no dia da psicografia, dia 28 de setembro, tá bom? O livro será lançado lá, eu vou fazer autógrafos. Sabe a fila do abraço que a gente sempre faz? Eu vou fazer o abraço e o autógrafo ao mesmo tempo. E para isso, eu vou mandar avisar para as pessoas que vão, para elas poderem chegar antes. Que eu vou chegar bem antes também, para poder iniciar a psicografia no horário correto, tá bom? Mas eu vou pedir para chegarem antes e eu vou dando um abraço e vou fazendo o autógrafo das pessoas que forem comprar. Se você não puder comprar o livro, não se preocupe. A gente vai usar o livro, né? A gente vai usar o livro para a obra da Casa da Caridade. Mas aqueles que não tiverem condições, manda uma mensagem pra gente, que a gente disponibiliza, sim, para vocês o livro. Porque o intuito aqui não é jamais lucrar em cima. Pelo contrário, esse livro, ele vai para os que forem vendidos, vai para a obra. Mas aquelas pessoas que necessitarem, não tiverem condições, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vocês conhecem como é o trabalho da casa, né? Outubro, Tupaciguara. Eu nunca lembro os dias direito. Dia 20 de outubro. Eu faço de manhã junto com o Gibério em Tupaciguara, em Minas Gerais. Dia 24 de novembro, Franca na conferência. Dia 2 de novembro, inauguração da casa. Dia 28 de setembro, psicografia. No meio disso tudo, sempre tem um despertar, surpresa ou não, avisado ou não. Às quartas-feiras eu quase sempre vou. Sempre que dá, saio do trabalho direto para ir para as quartas. Ontem eu estive. Sábados, estou lá sempre pela manhã. Se você quer falar comigo e se você chegar lá dentro e não me ver, pergunta para o Everton ou para alguma pessoa que eu posso estar lá em cima resolvendo problemas administrativos, tá bom? Perguntem. Olha, Itamar aí, tá fazendo aniversário, Itamar. Itamar é voluntário da casa. Uma alegria em pessoa, fazendo aniversário hoje. Saudades, Leilinha, de você. Quase na hora da gente marcar uma live, hein? Boa tarde, Anderson. Ana Lúcia, a gente vai dar esse abraço, eu tenho certeza absoluta. A minha garganta está horrível. A Adriana perguntou onde se compra As Dores do Amor. Infelizmente, acabou. O livro das Dores do Amor acabou a primeira leva de impressão. Acabou. Eu não tenho mais nenhum. O que eu tenho na casa são 3 livros que ficaram guardados para fazer parte do acervo da casa. Eu, Mayra Rocha, vocês podem nem acreditar, eu não tenho As Dores do Amor. Em livro, não. Eu tenho até o que foi primeiro para revisão em forma digital. Mas eu não tenho mais um livro. Eu dei todos os meus que eu tinha. E a casa ficou com 3, né? Para poder... Érica Monteiro, um beijo, querida. A Érica foi a que doou todos os vidros da casa. Deus te abençoe profundamente. Ela tem uma vidraçaria aqui em Brasília. E nos doou. Muito solícita conosco. Muito obrigada. Eu não tenho não, mas olha, gente, depois que a gente lançar esse livro do Daniel, né, esse livro das mensagens dele, eu vou fazer uma nova tiragem, prometo pra vocês. É porque agora eu não tenho dinheiro, porque senão eu fazia a tiragem
das dores do amor e fazia a tiragem desse novo livro. Mas agora a gente tem que focar, né? A gente tem que focar em fazer esse livro do Daniel. Nelson pergunta qual o motivo das psicografias demorar tanto entre as reuniões, né? Nelson, cada médio tem uma orientação diferente do mentor, né? E o meu trabalho é sempre de aumentar sempre que eu estiver evoluindo no trabalho para fazer o melhor possível. A orientação que eu tenho do Daniel é essa. É essas datas que eu faço a psicografia, sempre que eles pedem, tá bom? Mas nada é demorado, é tudo no tempo certo, tá bom? E tem sempre a oportunidade de buscar psicografia em outros centros espíritas, né? Com vários irmãos médios que praticam também a psicografia. No meu caso, são datas marcadas pela própria espiritualidade. Eu ainda tenho muito a evoluir, muito para apresentar um trabalho de excelência para vocês. E é também respeitando, né? Respeitando minha parte física, porque alguns médios têm muitos problemas físicos, muitos problemas mentais, muitos problemas que eles arrastam e diminuem o tempo útil de trabalho, porque não respeitam, né? Porque não respeitam suas limitações. E uma coisa que eu aprendi desde o início do trabalho é aprender a respeitar as minhas limitações. Então, eu não acho demorado, eu acho que é tudo no tempo certo. E acho também que muitas vezes você não vai receber uma carta comigo, mas você pode procurar os inúmeros centros espíritas que têm trabalhos maravilhosos que podem também atender. Se for autorizado pela espiritualidade, certamente você receberá a carta, certamente, tá bom? Agora tem um porém também, não é? Tem um porém. As pessoas acreditam que o trabalho dos recados, o trabalho das cartas, só funciona na psicografia. Já teve gente que chegou na Casa da Caridade e me encontrou e recebeu carta lá. Por quê? Porque foi autorizado e porque aquele era o momento. Então, o meu trabalho é amplo. Eu não trabalho a mediunidade só nos dias das psicografias. Os dias das psicografias é onde as pessoas têm mais oportunidade de virem, de se programar para virem. Mas, se autorizado pela espiritualidade, eu posso estar onde eu estiver, eu vou fazer o trabalho que me foi dado. Fora os recados, né? Fora os recados, fora o tempo que você fica. Mas eu sempre, às vezes parece que eu trabalho contra o meu trabalho, quando eu falo uma coisa para vocês. Mas não é. É o contrário, eu trabalho a favor do trabalho do Daniel. Por quê? A psicografia é um trabalho, mas ela é um anador, ela é um dipirona, ela é uma coisa que vai tirar a sua dor momentaneamente. No momento que você recebe a carta, aquele momento é de grande felicidade e naquele momento ela tira a sua dor. Mas depois ela pode ou não cumprir o papel dela. Ela pode ou não cumprir o que ela veio a fazer. Se você sai da psicografia, não muda os rumos da sua vida, não consegue compreender a essência daquela mensagem, a psicografia vai perder a sua função. E aí você vai sempre buscar cartas e cartas e cartas, mas vai continuar com a mesma dor. Por que é que a casa trabalha, né, com seminários, com palestras, com estudos? Porque nós queremos, por intermédio da psicografia, fazer com que você tenha mais conhecimento. Algumas das suas perguntas podem ser respondidas não pela Mayra, mas por você mesmo. Uma vez que você conhece a doutrina espírita, uma vez que você busca força e equilíbrio dentro dela, você consegue compreender onde seu ente querido está, como funciona a vida dele naquele momento, como ele está lidando. Por quê? Porque nem sempre a carta vai cumprir uma missão. Então, vocês dependem muito menos do médium como a Mayra e das cartas do que vocês imaginam. A carta, ela te traz uma esperança e com essa esperança você continua caminhando. E não é trabalhando contra isso, não. Eu amo ter vocês, eu amo os abraços, eu amo escrever as cartas. As histórias que vêm nas cartas são universais, servem para a humanidade inteira. Mas ela não pode ser algo que te deixe dependente. Nada pode te deixar dependente. O seu ente querido está sempre com você. É por isso que muitas vezes você recebe uma carta e aquilo não te preenche. Você está sempre buscando, né, situações, porque você não usa a carta para você caminhar. Mayra, eu posso ter mais de uma carta? Claro, desde que você entenda qual foi o objetivo.
que essa carta chegou naquele momento na sua vida e na sua família, que aquele ente querido veio, fez o esforço para falar com você, desde que você tenha, né, esse conhecimento que você use, você pode buscar muitas cartas, não tem problema. Eu vejo algumas pessoas falando, não, vai receber uma. Não, você pode, não tem problema, desde que você saiba utilizar essas informações, essas notícias para caminhar, para evoluir. Então não tem problema nenhum receber mais de uma carta, sem problema nenhum. Se você tiver a autorização para isso, está tudo certo, tá? Ah, alguém pergunta? Deixa eu ver. Mayra, no dia 28, a sessão de psicografia vai ser muito longa? Como vai funcionar quanto à alimentação de quem vai ficar esperando? Podemos levar algum alimento ou água? Ju, pode levar alimento e água se vocês quiserem. Não tem nenhum tipo de coisa em relação a isso, não. Quem já foi, viu. Vocês podem levar. Lá dentro, a Casa da Caridade vende vários tipos de comida em prol da construção e das obras sociais. Mas não há impedimento de você levar, não, tá bom? Elas vão fazer lanche e vão fazer também almoço dessa vez. Vai ter almoço e outras comidas, porque vai ter a fila, né, do autógrafo e do abraço. Então, vai ter almoço dessa vez. Lanches, almoço, água. Quem já foi, já presenciou. Tem muita comida, eles vendem muita comida lá e água e tanta coisa, né? Suzane... Ah, deixa eu responder uma coisa antes. Respondi essa que pode, né? Sobre a duração. Ela geralmente começa às 4 horas, tá marcado para as 4, né? E ela pode ir até meia-noite. Eu sempre digo para as pessoas que vêm comprar para voltar no outro dia. Por quê? Uma vez abertos os trabalhos, e eu faço primeiro a fila do abraço. Então, se 1.300 pessoas que estão lá quiserem me abraçar, vocês sabem que eu abraço todos. Então, às vezes demora, tá bom? E dessa vez eu acho que vai começar bem mais cedo, né? Por conta do autógrafo, que vai demorar um pouco mais, tá? Suzane Karen. Eu quero acreditar na doutrina espírita, mas tem tanta gente falando que Deus somos nós. Não existe Deus externo. Outra coisa, dizem que os mentores somos nós mesmos, mais evoluídos. Outros dizem que somos deuses e que nós mudamos nossa vida e não um Deus. Suzane, um beijo, querida. Olha, ontem eu falei muito sobre isso. A sua primeira frase já é um complicador. Eu quero acreditar na doutrina espírita. Você não precisa, não é obrigatório que você acredite na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma consoladora. Consolador prometido, como a gente chama, né? Mas ela não é obrigatória. Ela não se impõe. Ela não busca adeptos. Nós buscamos espíritos que sabem que precisam aprender muito, que precisam evoluir e que para essa evolução acontecer de forma mais bondosa, a gente quer andar de mãos dadas. Nós queremos poder abraçar uns aos outros para que a gente suporte muitas vezes o peso, para que a gente suporte muitas vezes as expiações, para que a gente chegue na evolução junto. É conforto. É conforto espiritual estar juntos, porque apesar de não estarmos no mesmo barco, estamos buscando o mesmo caminho. Então, eu quero acreditar na doutrina espírita, é a primeira frase que você tem que tirar da sua vida. Se você não acredita, não tem problema nenhum. Deus é Deus. Você pode não acreditar em Deus, mas Deus sempre acreditará em você. O amor incondicional dele é justamente nessa fase. É de dizer, não importa que você acredite em mim, eu sempre acreditarei em você. Eu sempre te amarei. Isso é o amor de Deus. Sobre as interpretações que as pessoas têm sobre Deus, sobre Deus ou sobre as religiões, entenda, são interpretações. Existem religiões e doutrinas desde o início da humanidade. Lá nos povos, você pode ver os povos egípcios, os gregos, você pode ver tudo isso, incas, maias, tudo isso já existia. A forma
que eles faziam a sua comunicação com a espiritualidade. E muitas vezes ainda não é, né? Às vezes ainda não é, esse Deus, não era esse Deus que hoje nós temos depois de várias encarnações e vários passos da evolução, não era. E algumas pessoas ainda têm um Deus diferente do nosso que ela cultua, só em nome, denominação diferente, mas é o mesmo Deus, com denominações diferentes entre povos, entre línguas, entre as interpretações, ainda assim é o mesmo Deus. Só que a questão de vós sois deuses, quando você me diz isso, que as pessoas disseram que a gente é Deus, é justamente sobre essa interpretação errônea que as pessoas fazem na teologia de pinça. Vós sois deuses. E aí a gente encarna, né, como se a gente realmente fosse um Deus. Nós somos filhos, criações de um Deus enorme, grande, grandioso. Portanto, nós temos partículas divinas em nós. Somos criação deles, criações perfeitas dele. Deus não cria nada imperfeito. O que nós temos são imperfeições. Nós não somos deuses. Nós temos parte da divindade porque somos criações dele. Porque ele nos colocou aqui e disse: eu não quero ninguém, exatamente ninguém, amando por obrigação. Eles terão o direito de escolher me amar ou não. Eles terão o direito de escolher se acreditam em mim ou não. Eles terão o direito de me seguir ou não. Está aí o livre-arbítrio. O que não dá é para que a gente seja desrespeitoso com ele. Mas você nem sequer precisa, de fato, acreditar em Deus. Deus sempre acreditará em você. Deus sem Mayra ainda é Deus. Mayra sem Deus não é nada. Então, estude, procure conhecer tudo, inclusive não só o Espiritismo. Se dê a chance de ler, de estudar e de conhecer várias religiões, várias doutrinas, para saber aquela que realmente, quando você colocar o pé e sentar e ouvir, vai tocar o seu coração. Para saber qual é aquela que você sente e diz: bom, eu me encontrei. Se dê esse direito. Não se force, não se force. O amor nunca é forçado. Eu não entendi uma pergunta e ela passou. Alguém acho que perguntou se relacionar com alguém que assassinou, se ela também responderá por isso. Eu entendi isso, pode ser que a pergunta esteja errada. Se nem no direito humano, nas leis brasileiras ou de qualquer outro país, a pena passa daquele que praticou, que dirá a justiça divina, seria injusta de punir outras pessoas pela prática de um crime, né? Podemos chamar assim de crime, de uma falta que outra pessoa tenha cometido. Às vezes a gente acha que a gente tem grande alicerce, tem grande influência sobre os nossos. E muitas vezes nós não temos. Agora cabe a você fazer o exercício da sua consciência. Se é aquilo, se é essas relações devem ser mantidas e você deve continuar nessa relação. Por quê? Não é o fato de você praticar. Não, você não praticou. Quem praticou foi essa pessoa, pelo que eu entendi. Mas será que aquele meio, será que aquela vivência está fazendo bem àquela pessoa no intuito de ajudar na evolução, no arrependimento, no perdão? Ou será que a vivência com esta pessoa está fazendo com que você breque, com que você paralise a sua evolução? Cada caso é um caso. O que nós devemos sempre proteger são os nossos princípios espirituais. É a nossa conduta espiritual, nossa moral e ética espiritual. Eu não estou falando nem da moral e ética humana, porque essa pode ser muito bem interpretada com aquela bela frase: depende. Já viu? Quando a gente faz alguma coisa, depende. Não, é a conduta espiritual. Se a vivência com esta pessoa, você está sendo instrumento para ajudá-la a sair desse enlace que ela entrou, para modificar um pouco o espírito daquela pessoa, para que ela possa evoluir, então você está tendo uma missão ali naquela vida. Agora, se ao contrário, a pessoa nunca mudou, a pessoa decidiu que vai viver a vida dessa forma, e você está vivenciando isso, e isso está prejudicando a sua evolução, então eu não acho que seria uma escolha
a se fazer permanecer nessas relações, tá bom? Fabíola, se você receber uma carta e a pessoa não estiver presente, Fabíola, o que é que acontece? Já aconteceu muito tempo atrás, anos atrás, de fazer uma carta e a pessoa não está presente. E eu li a carta por respeito, né? Por respeito ao desencarnado que fez o esforço. Mas já tem muitas psicografias, muito tempo, que no dia, quando são chamados espíritos, eles são chamados a comunicar a presença dos familiares lá dentro da carta. Então, já aconteceu, acho que na psicografia passada ou foi atrasada, não me lembro bem, né? Não me lembro bem. A família acabou não indo. E aí, na hora que eu fui pegar o espírito para escrever, o mentor veio, avisou que a família não veio, explicou para o espírito o que havia acontecido e colocou um outro espírito que estava na fila para escrever, ou seja, aquele que já estava esperando entrou no lugar, tá bom? Isso não impede que depois a família tente, não, gente, não impede. Mas naquele momento é trazido à frente aquele que também estava esperando, viu? Aquele que estava esperando. Carta online. Online não tem. Não tem com o trabalho da Mayra, tá? Não tô falando do trabalho de todos os médios, não. Aqui eu só faço o trabalho, só falo do trabalho da Mayra. Eu não tenho autorização para fazer psicografia online. Isso não impede os recados, isso não impede as comunicações que acontecem na casa, nas quartas-feiras, isso não impede, tá bom? Mas a psicografia é um trabalho que só é feito presencial e em Brasília, tá? Franca, Vanessa Lima, um beijo, querida. Franca, eu vou, acho que é 24 de novembro. Eu devo chegar lá dia 23, porque eu faço o fechamento do congresso no domingo de manhã. E eu quero muito ir no dia 23, no sábado, porque o Haroldo vai ser um dos palestrantes do sábado à tarde. E eu quero muito escutar a palestra do Haroldo Dutra, tá bom? Então eu estarei lá como público no sábado e no domingo eu estarei como palestrante junto com meu amigão, meu irmão de caminhada, Eduardo Gibelli. Line, um beijo, amada. Seu marido, seus filhos, como sua família vê esse seu lindo trabalho? Deus te abençoe. Abraços, Aline. Oi, Aline. Então, minha família é toda incluída nesse trabalho. O meu marido é voluntário da casa, desde que a gente abriu, né? Ele é um trabalhador da casa também. Os meus filhos têm muito orgulho e muito carinho por esse trabalho também. Aprenderam a respeitar desde cedo a espiritualidade e o trabalho que a casa faz. E principalmente, eu acho que ensinar a caridade para os nossos filhos vai além de qualquer doutrina e religião, né? A caridade é um ato que deve ser ensinado para a vida deles. Eu não os obrigo a participar de jeito nenhum de trabalhos mediúnicos, então meus filhos nunca vão, porque ainda são novinhos, né? Agora sim, tem um pequeno que gosta muito do passe, então não tem problema, levo nos passes. O maiorzinho diz que é católico, ele já disse que é católico. Ele estuda na escola católica e ele gosta muito do catolicismo e ele tem todo o nosso apoio, inclusive para ir para a missa. E o pequenininho diz que é espírita. Mas tudo muito tranquilo, sem nenhuma doutrinação. Não sou de doutrinar ninguém, não doutrinaria meus filhos também. Sobre o trabalho da caridade, eles são apaixonados, eles participam também, tá bom? Rio de Janeiro. Eu quero muito ir ao Rio, né? Patrícia, eu acho que eu vou parar em Uberlândia, porque parece que Tupaciguara não tá tendo hotel. Então eu acho que eu vou ficar uma noite em Uberlândia para fazer no outro dia de manhã Tupaciguara. Eu não tenho certeza, porque quem vê mais essa parte aí é o Everton, né? Que é dirigente da casa. Oi, Ana. A Cristina, tá vendo? Ela tá dizendo melhoras. Tá vendo como é? Mas eu comecei a tomar umas vitaminas ontem, a me alimentar melhor. Esse mês da psicografia eu preciso cuidar mais da saúde mesmo, viu? Mas vou sempre ficar entrando por aqui. Agora eu tenho que voltar pro meu trabalho. Aliás, eu estou no meu trabalho. Esse aqui é o meu local de trabalho, tá, gente? Mas acabou meu tempo de intervalo, tá? Que eu usei o tempo do meu almoço para falar com vocês.
Um beijão muito grande no coração de todos vocês. Muito, muito, muito grande. A gente se vê amanhã, depois. Toda hora que eu posso, eu entrarei aqui. Beijo grande e até já já.